Gênesis 42, assim nos diz o texto da palavra de Deus nessa manhã. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito, e era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala conosco pela Tua palavra, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Eu sei que entre nós há pessoas aqui que precisam de um toque Teu, precisam ouvir a Tua voz, precisam de um rumo, de um norte, de uma direção. Então, Senhor, que nessa noite o Teu Espírito nos direcione. Nessa manhã que o Teu Espírito nos direcione, Senhor. Que nessa manhã o Senhor fale conosco, que nessa manhã o Senhor venha ao nosso encontro, supra as nossas reais necessidades emocionais e espirituais, Senhor. Pai, que ao final desse encontro nós possamos sair daqui com a certeza de que ouvimos a Tua voz, de que o Senhor falou conosco. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Troca essa água para mim, por favor. Queridos, hoje, continuando aqui a nossa série sobre a vida de José, hoje nós estamos aqui, nos encontramos com o capítulo 42. E esse capítulo 42, ele vai marcar justamente um momento do povo ali, né, da família de Jacó, onde uma decisão tinha que ser tomada. E falando de decisão, eu estava lendo algumas coisas essa semana, e eu percebi, e olhando para a minha própria vida, olhando para a vida das pessoas que de alguma forma eu acompanho e que estou com elas aí diariamente, eu percebi que cada um de nós tem uma maneira diferente, ou passa por uma maneira diferente pela crise. Aliás, talvez o que vá nos distinguir não seja o fato de passarmos por crises ou não. Penso eu, à luz da experiência, da vida, enfim, que crises todos passamos. Talvez alguns passam no momento mais precoce, mais cedo da vida, alguns outros no momento mais posterior, mas todos nós passamos por crises. Então, talvez o que nos distingue aqui nessa manhã, como já lhes disse, não seja passar por crise ou não, porque todos passamos, mas talvez o que possa nos distinguir, falando de crise, seja o momento da crise e a maneira com a qual nós encaramos algumas crises. Porque a forma como nós lidamos com algumas crises são as mais variadas. E aí eu estava lendo essa semana um artigo de Leonardo Boff, um frei católico, ele falando justamente sobre alguns tipos de pessoas, de personalidades.
algumas maneiras pelas quais as pessoas passam pela crise. E ele disse que existem alguns tipos de pessoas. Por exemplo, ele fala da pessoa que é catastrofista, uma expressão aqui que ele usa, né? E ele fala o seguinte: o catastrofista é aquele sujeito que em meio à crise, ele foge para o fundo. E sabe o que significa isso, segundo Leonardo Boff? Ele diz que essas pessoas só aceitam certos ajustes e mudanças dentro de uma mesma estrutura arcaica e antiga. Ou seja, ele tem um padrão de vida, ele tem um estilo de vida, ele tem uma maneira que ele sempre usa para resolver os seus problemas, e quando ele passa por uma crise, ele não consegue, vou usar uma expressão, sair da caixa. Ele não consegue de alguma forma entender a crise como sendo uma espécie de possibilidade, de oportunidade, que vá de alguma forma levá-lo a um outro patamar de vida. Então ele vê a crise como uma grande catástrofe que nunca deveria ter acontecido, e ele não consegue sair do lugar, ele foge para o fundo. Ele fala dos conservadores, que é muito parecido de alguma forma com a turma da catástrofe aqui. Ele diz o seguinte, que os conservadores são aqueles que fogem para trás, e é mais ou menos assim: eles se orientam pelo passado, veem a vida sempre pelo retrovisor, e acham que as antigas maneiras de responder a algumas crises, algumas fórmulas usadas no passado que deram certo, têm que se encaixar na crise atual. Então assim, bom, eu passei por uma crise lá atrás, com outras pessoas, uma outra circunstância, num outro momento de vida, e a fórmula que eu usei lá atrás, eu vou usar agora, porque vai dar certo. Mas ele fala também dos utopistas. São aqueles que, diferente daqueles que vivem a vida na perspectiva de olhar pelo retrovisor, são aqueles que estão sempre olhando para frente. Não, quando eu ganhar na loteria, tudo vai ficar novo. Quando eu encontrar a pessoa certa, tudo vai se resolver. Quando eu receber aquele dinheiro, quando eu me encontrar com aquela pessoa, vivem sempre projetando, vivem sempre esperando algo que nunca acontece, diga-se de passagem, mas ficam esperando. E não raro, diz o Leonardo Boff, a audácia contestatória, ou seja, contestar tudo o que possa surgir como possibilidade para resolver o problema, essa contestação dessas possibilidades não passa de evasão do confronto durante a realidade, de uma dura realidade. É mais ou menos assim: ele sabe que se deparar com um problema dá trabalho, ele sabe que enfrentar a crise requer um mínimo de esforço, então ele foge para frente, esperando algo lá na frente, uma possibilidade, uma oportunidade, que ele sabe que não vai acontecer, mas ele está fugindo do confronto imediato. Ele fala dos escapistas, que são aqueles que fogem para dentro. Interessante, né? Tem um sujeito que foge para baixo, tem um sujeito que foge para frente, tem um sujeito que foge para trás, e segundo Leonardo Boff, tem um sujeito que foge para dentro. Os escapistas que buscam essa fuga para dentro, estes fazem ouvidos surdos ao alarme dos gritos dos oprimidos, as pessoas que sofrem, e eles não querem se deparar também com a dura realidade, e eles acabam se isolando, a perspectiva é a seguinte, a ideia é a seguinte: bom, deixa eu ficar no meu mundo, deixa eu ficar na minha realidade, deixa eu me fechar em mim mesmo aqui, não quero saber o que está acontecendo lá fora, não quero saber da crise mundial, não quero saber da crise financeira, não quero saber de nada que está ao meu redor, deixa eu me fechar no meu mundo, porque é a melhor coisa que eu posso fazer. São pessoas que são extremamente egoístas, extremamente ensimesmadas, evitam o confronto, preferem não saber, não ouvir, não ler, não questionar, porque essa para eles é a melhor maneira que se tem de não encarar o problema de imediato. Então, segundo Leonardo Boff, 4 maneiras iniciais de você escapar de uma crise, mas ele cita uma quinta maneira, que foi um quinto grupo, né, tipo de pessoa, ou maneira de você encarar uma crise, que ele chama de os responsáveis. E eu achei tremendo, porque quando no texto que eu lia, no artigo que eu lia, ele escreveu responsáveis, separando por um hífenzinho, né, botou responsáveis, e segundo ele, é a ideia justamente de pessoas que respondem
respondem à crise. São pessoas que, quando estão imersos ou em meio a uma crise, elas enfrentam o aqui e agora, elas enfrentam esse aqui e agora, porque elas vivem na busca da elaboração de uma resposta para a crise. Elas não se acomodam, elas não ficam esperando por ninguém, elas não ficam olhando para o passado, elas não ficam projetando o futuro, elas sabem que estão vivendo uma crise e precisam de respostas para essa crise. E por isso que eles chamam de pessoas responsáveis, pessoas que vivem na busca de respostas para as suas crises. Elas não temem, elas não fogem, elas não se omitem, mas assumem o risco de abrir caminhos. Estou vivendo uma crise? Que história é essa de ficar sentado esperando o mundo acabar, ou esperando cair do céu, ou esperando alguma coisa nova acontecer, passar a vida sentado no banco de uma praça, como diz a música, vendo a banda passar, e nada acontece? Não, eu preciso abrir caminho, eu preciso ir na frente. E o Leonardo Boff, com muita propriedade nesse artigo, ele fala desses 5 tipos de pessoas. Pessoas que buscam de alguma forma respostas para a sua crise, ou pessoas que vivem buscando desculpas, fugindo da realidade, se acomodando naquela situação. Jacó, o personagem central do capítulo 42, se é que eu posso dizer assim, pelo menos o texto começa com a figura do Jacó, pai de José. Ele foi alguém que buscou uma resposta para a sua crise. É interessante porque eu vejo nesse texto Jacó como alguém responsável, alguém que enfrentou o aqui e agora do seu tempo, que buscou respostas para a sua crise, que não se acomodou diante dela. Lembra comigo? Havia fome na terra. Já havia sido profetizado, sonhado pelo faraó, interpretado pelo José, filho do Jacó, que haveria 7 anos de fome, de muita escassez, melhor dizendo, de muita fartura, e esses 7 anos de muita escassez e fartura eles seriam sucedidos de 7 anos de muita escassez, de muita seca, de muita fome. Os 7 anos de fartura passaram, chegou a seca, chegou a fome. Essa era a crise. Não tinha lavoura, não tinha pecuária, não tinha alimento, o povo estava sem comida, o povo estava vivendo uma grande crise, e de repente, o Jacó, como líder da sua casa, como alguém que buscava uma resposta para a crise, ele, diante dos seus filhos, vendo aquela situação, ele percebeu: eu não posso ficar aqui parado, eu não posso ficar acomodado, eu preciso fazer alguma coisa, em meio a esse momento de crise que nossa família, que nós estamos passando. E aí, no texto que nós lemos nessa manhã, eu encontrei algumas respostas do Jacó em meio àquela grande crise, e essas respostas, ou são essas respostas que eu queria compartilhar com vocês aqui nessa manhã. À luz do texto que nós já lemos, nós percebemos que Jacó, ele rompe com a inércia, ele rompe com a apatia, ele rompe com a indiferença com relação à crise e toma uma atitude. Quer ver só? Veja comigo o verso 1, o que diz: quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Eu fico imaginando a cena, né? Todo mundo com fome, todo mundo sem perspectiva, todo mundo sem ter o que fazer, não tinha trabalho porque a terra estava seca, não tinha animal para cuidar, não tinha comida no celeiro, não tinha nada. E aí o Jacó pergunta: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Interessante, né? A pergunta óbvia no meio da apatia: por que vocês estão olhando uns para os outros e não fazem nada? Por que vocês insistem na retroalimentação da apatia, da inércia? Por que vocês não saem do lugar? Irmãos, entenda uma coisa: talvez na crise, quando nós vivemos uma crise, a coisa mais difícil seja o primeiro passo. Eu conversava com uma pessoa essa semana, ela me dizia que ela participou de um desses grupos de apoio, né? E, enfim, ela
ela estava me contando o seguinte, que ela foi uma primeira vez num grupo desses, e ela chegou lá, e ela era a primeira vez, e tinha uma pessoa nesse grupo, que já frequentava esse lugar há 7 anos, que nunca tinha falado. Lembra que esses grupos de apoio, né, como tem o NA, como tem o AA, né, você vai para ali para compartilhar, certo, Clebinho? A turma compartilha, fala das suas experiências, fala da sua luta, enfim, e cada um fala quem quiser, ninguém é obrigado a falar, se você não quiser falar, você não fala. Tinha uma pessoa, no dia que esse irmão foi, que ele me disse que essa pessoa estava lá há 7 anos, aquela tinha sido a primeira vez, em 7 anos, que ela abria a boca para compartilhar do seu problema. 7 anos naquele grupo, indo, não sei se todo dia, mas com frequência. Aquele dia, naquela noite, foi a primeira vez que ela tomou a atitude de abrir a sua boca. Às vezes, o nosso maior problema está em dar o primeiro passo. E o problema maior é que quando nós não damos o primeiro passo, nós nos deparamos com a pergunta que o Jacó faz, ou com a constatação dele, quando ele diz: temos que ir comprar comida para que vivamos, para que não morramos de fome. Irmãos, nós precisamos entender nessa manhã que se nós não quisermos morrer existencial, emocional, espiritualmente falando, financeiramente falando, nós teremos que dar um primeiro passo. Tem que sair do lugar, tem que ter uma atitude, tem que vencer a inércia. E aí a turma da física, né, a galera aí da física sabe que às vezes é necessário um esforço muito grande para você vencer uma inércia. Dependendo do tamanho da força que prende, dependendo do tamanho do problema, de verdade, sair do lugar às vezes é muito difícil. Mas eu fico olhando a pergunta óbvia de Jacó: por que vocês estão aí parados? Vocês não precisam ficar parados. Fiquei sabendo que no Egito tem comida. A pergunta, ou melhor, a decisão de acreditar numa informação. Fico pensando às vezes, né? Nós vivemos num mundo conectado. Vivemos num mundo onde a informação voa, chega para nós com uma rapidez absurda. Eu estava com a Cris ontem, a Cris estava com uma dor abdominal, aí ligou para o médico, e ela tinha feito um exame de sangue, urina essa semana. Aí a gente estava no carro, né? Saímos aqui tarde da limpeza aqui da igreja ontem, aí no carro, indo buscar as crianças, pelo telefone, ela ligou para o laboratório, pegou um númerozinho lá de um PIN, das quantas lá, no carro, entrou na internet, teve acesso ao exame dela, com o resultado do exame ligou para o médico, leu o exame para o médico, e o médico receitou o remédio. Olha a informação como chega para a gente. A gente sabe o que tem que fazer. Tem comida no Egito. Você sabe o que você tem que fazer. Tem comida no Egito. Sabe qual é o grande desafio nessa manhã? É dar o primeiro passo. É sair do lugar. Vou abrir meu coração. Vocês sabem que eu luto com algumas coisas. Eu tenho lutado com algumas, emocionalmente falando, né, desde da minha última viagem aos Estados Unidos, enfim. E já era para eu ter feito isso há muito tempo. Essa semana eu dei o primeiro passo. Essa semana eu tomei um café com uma pessoa aqui da igreja, e psicóloga, né, a Gláucia Medeiros, né, ela, enfim, tomei um café com ela. E ela me indicou um psicólogo, um terapeuta. Peguei o telefone, já liguei. Terça-feira é minha primeira consulta. Estou indo. Primeiro passo. Pastor não tem fé. Não estou nem aí, que vão pensar. Porque tem essa imagem, né? Pastor não pode ficar doente, pastor não sofre, né? Tem por aí, vocês estão rindo, mas tem por aí. Pastor não fala das suas fraquezas. Bobagem. Eu preciso de ajuda. Então eu vou dar o primeiro passo. Relutei, aquela coisa, não tenho tempo, não tenho dinheiro. A gente arruma tempo para tudo, a gente arruma dinheiro para tudo. A gente está sempre inventando desculpa para não dar o primeiro passo. Essa semana eu falei: não passa dessa semana. Dei o primeiro passo. Terça-feira eu estou lá, no meio do dia, para começar uma caminhada. Irmãos, a gente sabe onde buscar, a gente sabe onde tem comida, a gente sabe o que mata a nossa fome, que era existencial, emocional, espiritual. O problema é a maldita da inércia que toma conta da gente muitas vezes. E aí, o Jacó, ele ouve que tem comida no Egito,
Ele ouve essa informação, ele fica atento a ele acredita que aquilo podia ser o início da esperança no seu coração. Ele vai atrás. Então, o Jacó, ele rompe com a inércia, ele rompe com a apatia, rompe com aquela indiferença ao problema, porque tem um detalhe, né? Sabe por que eu não procurei antes ajuda? Indiferença ao meu problema, não está doendo agora, não estou no auge de uma crise agora, aí você vai embutindo. Tá bom, eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho meu casamento, meus filhos estão aqui, e a gente vai se acomodando, mas não é o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Me deparei essa semana, nas minhas pesquisas, com uma entrevista com Robert Wong, que é uma entrevista ao Emprego Certo. Ele é um headhunter, né? um cara, um executivo, enfim. E uma pergunta a respeito da crise foi feita para ele, como que ele lidava com a crise, como que ele incentivava as pessoas empregadas ou desempregadas a passarem pelas crises. Olha a resposta dele: eu acho que não só é possível, como também necessário, falando de sair do lugar, de tomar uma atitude positiva com relação à crise. Crise é uma questão de posturas de cada um. A partir do momento que você deixa os desafios de lhe derrotarem, você os transforma em crise. Eu não estou querendo pintar a situação de cor de rosa, mas acredito que nós somos capazes de transformar cada situação. Porque tem certas pessoas que tiram proveito e outras pessoas se sentem derrotadas por uma simples palavra: atitude. Eu não tenho controle nenhum sobre os problemas do mundo, sobre os bancos, sobre a inflação, mas existe algo que eu posso controlar: a minha atitude perante a situação. Se a minha atitude é positiva, eu crio uma oportunidade. Se a minha atitude é negativa, aí eu crio um problema ou uma crise. Percebeu? Crise todos nós passamos, lutas todos nós vivemos, mas a pergunta é: qual a nossa atitude diante da crise? Qual a nossa resposta diante da crise? Como que nós respondemos a isso? Jacó foi alguém que deu uma resposta positiva à sua crise. O que nós estamos fazendo aqui? Por que vocês estão olhando uns para os outros? No Egito tem comida, essa informação já chegou, vamos atrás da comida, saiam do lugar. Agora tem um detalhe: tomar uma atitude, sair do lugar, não significa ser inconsequente. Jacó, ele toma uma atitude sem ser inconsequente. Foi a segunda atitude dele. A atitude foi tomada, mas ele buscou se cercar de alguns cuidados para não ser irresponsável diante daquela atitude, ou com aquela atitude. Olha só, assim que os 10 irmãos de Jacó desceram ao Egito para comprar, desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. Duas atitudes de Jacó quando manda os filhos. Primeiro, Benjamim não vai, o caçula, irmão de José. Vocês sabem que Jacó tinha algumas mulheres, ou tinha Rebeca como mulher, e tinha algumas concubinas, e tinha filhos com todas elas. O José, que era irmão do Benjamim, para ele já estava morto. Então ele pensou assim: bom, já perdi um, não vou agora permitir que o Benjamim vá junto com os outros, porque quando eu mandei o José ver os irmãos, acabou morrendo. Então agora eu vou deixar o Benjamim aqui comigo, para não ter o risco de perder o segundo filho da Rebeca. Ele mandou os irmãos, o Benjamim ficou. Segunda coisa que o Jacó pensou: bom, fome, crise, naquele tempo de barbárie, né? Talvez não seja diferente dos nossos dias, né? Onde as pessoas matam por qualquer coisa. Não vou mandar os meus filhos isolados, eu vou mandar os meus filhos numa caravana, com bastante gente. Olha o que Jacó faz: ele preserva o Benjamim e manda os outros 9, ou os outros 10, os outros 9, ele manda como? Ele manda em caravana, porque ele sabia que eles em caravana estariam mais protegidos. Então pensa comigo,
o Jacó, ele toma atitude, ele manda os filhos atrás de comida, mas ele não toma uma atitude inconsequente. Que eu queria que você entendesse aqui, é simples. Você não precisa sair daí dando tiro para tudo quanto é lado, no meio da crise. Você não precisa, porque você vive uma crise, eu estou dizendo que você tem que sair do lugar, ou deve sair do lugar pelo menos essa manhã, sair da sua apatia, da sua inércia. Eu não estou dizendo que você tem que se lançar a todas as aventuras. O que eu estou dizendo é que você precisa sair do lugar, mas precisa sair do lugar cercado, precisa sair do lugar apoiado, precisa sair do lugar acompanhado, precisa sair do lugar com pessoas te segurando, te sustentando, dentro de um processo razoável, coerente. Porque tem gente que no meio da crise ouve uma palavra dessa e fala assim: o pastor mandou sair do lugar, então amanhã eu vou sair pela rua sem saber para onde eu vou, num ato de fé. Não, não é isso. Coerência, razoabilidade, equilíbrio, atitude, mas dentro de um processo razoável. Uma outra coisa que eu percebi aqui nesse texto de atitude de Jacó, foi que Jacó, ele percebeu que de pouco valiam recursos sem atitude. Olha só, coisa interessante. Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Ou seja, se ele está mandando os filhos irem comprar trigo, é porque ele tinha dinheiro. Mas do que valia o seu dinheiro sem atitude até então? Ele tinha recursos, mas até então não tinha atitude. Ele tinha recursos, mas até então a informação, quem sabe, não tinha chegado para que essa atitude ela viesse. O que eu estou querendo que você fazer com que você entenda também nessa manhã é que muitas vezes o seu problema não é recurso, o seu problema é falta de atitude. Agora, essa falta de recursos, ou ter recursos, né, não tem a ver apenas com dinheiro. Quantos recursos interiores nós temos? Não é verdade? Muitas vezes, nosso casamento está mal, vou falar primeiro para os homens, e nós sabemos que, às vezes, né, pegar a esposa e levar para jantar, é uma atitude que pode reverter uma situação de crise dentro de um casamento. Você tem um recurso, falta atitude. Conversava com uma pessoa essa semana, vivendo em crise, nem aqui da igreja, uma pessoa que trabalha aqui com a gente aqui, e falando da crise no casamento e tudo. O primeiro conselho que eu dei para ele é: cara, pega a tua mulher, sai de dentro da casa, do local, do campo de batalha, que às vezes a casa se transforma num campo de batalha, né? O casamento, são os filhos, tudo se envolve, aquela confusão toda. Eu falei: vai para um campo neutro, vai para um restaurante, vai para um lugar mais tranquilo, para ter uma conversa franca. E às vezes, atitude simples de pegar os filhos e fazer um passeio no sábado, no domingo não, porque domingo tem igreja, né? Brincadeira. Mas, pegar os filhos e irem passear. Às vezes os filhos estão rebeldes em casa, às vezes há uma insatisfação generalizada. A pergunta é: você tem usado os recursos que você tem tomado uma atitude para usar os recursos que você tem para o bem da tua casa, para o bem da sua família? Mulheres, quantas atitudes pequenas existem que podem transformar um casamento? Quantos recursos vocês têm que podem, uma vez com a atitude certa, transformar um ânimo dentro de casa? Quantas coisas vocês podem fazer? Mas já perceberam como que nós somos tão apáticos, tão inertes? Quanta pouca atitude nós tomamos? Nós temos os recursos, e passa por dinheiro, e passa por recursos interiores, internos aqui, mas nós não agimos. Interessante, porque pastor, e como psicólogo também, né? Às vezes alguém vem buscar a gente, pedir ajuda, casamento, né? Aí eu ouço. Aí é impressionante. Às vezes, você dá 3 dicas para tentar ajudar. E as 3 dicas são as coisas mais elementares, mais básicas, mais banais. Coisas do tipo que eu já falei aqui. Atitudes simples. E são essas que funcionam. É impressionante como pequenas atitudes transformam uma família. Então, o Jacó, ele percebeu
que não adiantava ter recursos sem atitudes. Meu irmão, minha irmã, nós temos que aprender a usar os recursos que nós temos. Nós temos recursos espirituais. E nós podemos orar. E a Bíblia diz que a oração transforma situações. Você tem orado para que as coisas melhorem? Ou você só murmura o tempo todo? Deus muitas vezes tem nos dado recursos financeiros. Nós trabalhamos, gastamos mal o dinheiro. Somos maus administradores dos nossos... É bem verdade, muitas vezes. A pergunta é, você tem usado o teu dinheiro, o dinheiro do teu trabalho, do teu suor, de forma equilibrada, sensata, com atitudes corretas, para o bem da tua casa, da tua família? Quantos recursos nós temos que poderiam transformar situações, mas nos falta atitude certa. Mais ainda, sem saber, o Jacó, com a sua atitude, ele estava indo ao encontro do sobrenatural. Entenda uma coisa nessa manhã: Deus é soberano, e Deus sempre vem na nossa direção primeiro, antes de nós irmos na direção dele. Mas na sua soberania, eu acredito que Deus decidiu uma coisa. Deus decidiu esperar a gente orar, buscar, para ele fazer algumas coisas. O que eu estou querendo que você entenda é o seguinte: tem casos de patológicos, doenças, onde a pessoa não vai conseguir sair do lugar. Tem que ter medicamento, tem que ter acompanhamento, tem que ter médico, tem que ter tudo isso. É fato. Mas tem situação, parece que Deus fica assim, ó: eu quero que você ore, eu quero que você busque, eu quero que você saia do lugar. E sabe o que acontece quando a gente sai do lugar? A gente vai ao encontro do sobrenatural de Deus. É como se Deus fizesse assim, ó: saiu do lugar, deu o primeiro passo, vem cá que eu vou te segurar, eu vou ao teu encontro. José era governador do Egito, e era ele quem vendia o trigo a todo o povo da terra. Jacó não sabia que José estava do outro lado, seu filho. Jacó sequer sabia que o José estava vivo, achava que ele estava morto. Mas quando Jacó toma a atitude de ir atrás do alimento, quem que ele vai encontrar do outro lado? O seu filho. Quem que ele vai encontrar do outro lado? Alguém que ele achava que já estava morto, inclusive. Irmãos, toda vez que a gente sai do lugar, toma a atitude certa, Deus nos honra. Êxodo capítulo 14, não precisa abrir. A partir do verso 15 vai dizer o seguinte: disse então o Senhor a Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra parede à esquerda. Por que vocês estão inertes clamando a mim? O mar está ali? Vai em direção a ele. Sai do lugar, marche, ande. E aí o que aconteceu? Quando o povo de Israel, capitaneado por Moisés, saiu do lugar, foi na direção do mar, o sobrenatural se manifestou na vida deles. Atitude que vai ao encontro do sobrenatural de Deus. Quando a gente sai do lugar, esse sobrenatural se manifesta. Agora, Jacó tomou essa atitude. Deus fez uma surpresa para ele. Agora eu preciso dizer uma coisa para você nessa manhã. Se você não tomar uma atitude, se você não sair do lugar, se atitudes não forem tomadas com urgência na sua vida, a sua família vai morrer. E morre. Crise que leva à destruição. Se você não tomar uma atitude, as suas finanças vão morrer. Você vai entrar em falência pessoal. Se você continuar gastando,
se você continuar vivendo nessa roda viva, se você continuar pagando juros excessivos, se você continuar comprando o que você compra, que coisa que você não precisa, com dinheiro que você não tem, você vai entrar em falência pessoal, suas finanças vão morrer. Se você não tomar uma atitude, as suas emoções morrem. Se você não pedir ajuda, não ache você que você está bem hoje, mas você não sustenta isso por muito tempo. Se você não tomar uma atitude, o teu corpo vai morrer. Continua se entupindo de porcaria, continua numa ociosidade absurda, sem fazer exercício físico, comendo um monte de porcaria, com estilo de vida reprovável, o teu corpo morre. E se você não tomar uma atitude, a tua alma também morre. Se você não orar, se você não buscar Deus, se você não sair do lugar, se você se contentar com uma salvação futura, se esquecer da salvação presente, a tua alma morre. Você precisa sair do lugar. Você tem que ir na direção daquilo que Deus está mandando você fazer. Entender que muitas vezes agir, sair do lugar, é ato de confiança. Eu vou fazer, eu vou sair do lugar, mas eu vou na confiança em Deus, crendo em Deus, confiando nele. E eu quero terminar essa mensagem essa manhã dizendo que Miqueias capítulo 7, verso 7, traz a melhor de todas as atitudes que nós possamos ter. Miqueias estava no meio de uma crise. Estou fugindo do nosso texto nesse finalzinho aqui, indo para outro texto, mas você vai entender. Miqueias, um profeta menor, conhecido como profeta menor, viveu no meio de uma crise. Nação de Israel, na idolatria, no pecado, a condenação do exílio ali era uma realidade. E se você ler Miqueias capítulo 7, de 1 a 6, você vai perceber o estado da nação: corrupção, as instituições falidas, a família destruída, culto a vários deuses, um caos total na sociedade. Olha o que o Miqueias vai dizer no capítulo 7, verso 7: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. O que o Miqueias fez? No meio da crise, no meio do vendaval, no meio da confusão, no meio da falência generalizada, ele vai dizer: o mundo está indo para lá, mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Essa é a maior, mais sublime, a melhor, a mais fantástica, a mais extraordinária atitude que uma pessoa pode tomar: se agarrar em Deus, confiar em Deus, esperar em Deus. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã eu tenho 2 convites para fazer para você. Primeiro é: sai do lugar, toma atitude, decida hoje, não deixe para amanhã, porque pode ser que não tenha amanhã. Hoje, sai do lugar. Primeira atitude. A segunda atitude: confie em Deus. Não abra mão de agarrar na mão dele, de esperar nele, confiar nele, porque a Bíblia diz que esse Deus, ele é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, e está sempre disposto a nos abençoar, a nos curar e a nos restaurar. Vamos tomar uma atitude hoje? Vamos decidir hoje buscar socorro, sair do lugar, pedir ajuda e confiar em Deus? Que nessa manhã o Espírito de Deus possa aplicar essa palavra no teu coração. Eu não sei o nível de inércia que você está envolvido. Eu não sei o nível de apatia que está pairando sobre a tua vida. Mas uma coisa eu sei: alguma coisa tem que ser feita. Você tem que sair do lugar e precisa confiar em Deus sobretudo. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Queria orar nessa manhã. Orar por mim, orar por você.
socorro do alto. Talvez entre nós haja pessoas aqui que precisem dar esse primeiro passo. Precisem sair do lugar. E eu queria fazer uma coisa que raramente eu faço aqui. Não quero constranger ninguém, mas eu queria convidar você a fazer um ato simbólico nessa manhã. É simbólico. Não tem nenhuma mística, nada que é simbólico. E quem sabe um símbolo que possa marcar uma posição dentro de você. Eu queria convidar aqueles que precisam sair do lugar, que precisam dar o primeiro passo, que precisam decidir, tomar uma decisão, ter uma atitude, que viessem à frente para a gente orar. É um passo simbólico, mas que pode significar um passo em direção à vida nessa manhã para você. Você que quer dar esse passo simbólico nessa manhã, vem aqui à frente para a gente orar em nome de Jesus. Vença a apatia. Vença essa inércia hoje. É um passo simples, simbólico, mas que pode, quem sabe, dentro de você, estar marcando uma transformação. Deixe o Espírito de Deus agir no seu coração. Deixe o Espírito de Deus falar com você. Deus está aqui nessa manhã. Sinta a presença dEle nesse lugar. Fale para Deus agora aí no silêncio da tua alma, do teu coração. Deus, eu quero sair do lugar. Eu quero tomar a atitude certa. E eu quero sobretudo confiar em Ti, depender do Senhor, segurar na Tua mão. Eu quero ver o mar se abrir, mas eu sei que eu tenho que sair do lugar para que o mar se abra. Fale para Deus agora, em nome de Jesus. Ele está aqui ouvindo a tua oração. Ele conhece o teu coração. Ele sabe que você precisa, do que você precisa. Ó Deus, eu imagino, Pai, o quanto seja difícil para algumas pessoas aqui nessa manhã saírem do lugar. Como que é difícil, Pai, para algumas pessoas que vivem cercadas, amarradas pela inércia, falta de atitude, Senhor. Saírem do lugar e vir à frente, talvez exija um esforço hercúleo, Senhor. Meu Deus, nessa manhã, eu quero interceder pelos meus irmãos que estão aqui, que saíram do lugar, nesse ato de fé, nesse passo de fé. Meu Deus, em nome de Jesus, a minha oração por cada um aqui, é para que esse passo que foi dado à frente, Senhor, essa atitude de vir aqui à frente ao Teu altar, represente uma atitude de vida, na direção da vida, Senhor, na direção da resolução do problema, na direção da cura, na direção da transformação, na direção de uma vida melhor, plena, excelente na Tua presença. O Senhor conhece cada um, conhece o coração de cada um, conhece as necessidades de cada um, as lutas pessoais de cada um. Meu Deus, em nome de Jesus, segura na mão do Teu povo nessa manhã, sustenta o Teu povo nessa manhã. Oh meu Pai, faz uma obra completa, Senhor. Cura os enfermos do corpo, cura os enfermos na alma, cura os enfermos espiritualmente falando aqui nessa manhã. Que haja a Tua cura, meu Deus. Que haja um novo dia na vida de cada um novo recomeço, Pai. Pai, que a informação de que a vida, a comida no Egito, Senhor,
isso possa no nosso coração surgir como a esperança da tua vida em nós, a esperança de um novo dia, de um novo amanhecer, em nome de Jesus. Deus, transforma a vida de cada um aqui, renova a esperança, renova a força, renova o vigor, renova a alegria, transforma cada coração em nome de Jesus, Pai. O Senhor sabe, Deus, da luta de cada um. O Senhor sabe, Pai, das noites sem dormir, da ansiedade, dos medos. Contempla cada coração, Deus, em nome de Jesus. Segura cada um aqui na tua mão, Senhor. Que essa manhã aqui seja um marco na vida dos meus irmãos. Que a segunda-feira deles seja diferente amanhã, Senhor. Que eles saiam daqui, Senhor, motivados pelo Teu Espírito, Senhor, renovados, fortalecidos, para continuarem caminhando, Senhor, vivendo a vida, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que atitude, Senhor, tomada hoje de vir à frente, seja repetida amanhã, segunda-feira, ao acordarem, Senhor, que cada um aqui, Senhor, saia para trabalhar, ou para buscar emprego, para resolver um problema, saiam daqui motivados pelo Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, que cada um aqui, Senhor, segure na Tua mão, que tome a decisão hoje de confiar em Ti, de entregar a vida ao Senhor, de confiar no Senhor, de depender do Senhor, de esperar no Senhor, e que eles recebam a recompensa da espera, a recompensa da confiança, a recompensa da entrega, porque a Tua palavra diz que o Senhor responde à oração, que o Senhor estende a mão para abençoar a vida daqueles que Te buscam, que confiam em Ti, que o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam, Senhor, em nome de Jesus, Pai, faz o milagre nessa manhã, que cada um aqui dê o passo, tome atitude, e que o Senhor venha na direção do Teu povo, estendendo a mão, fazendo o milagre, e que cada um aqui se encontre com o Teu sobrenatural. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe grandemente. Que de verdade esse primeiro passo aqui hoje seja uma mostra, uma representação, um símbolo da tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Pode voltar para o lugar. Deus abençoe em nome de Jesus.